pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que não costuma chamar muito a atenção das pessoas, mas que lamentavelmente tem uma importância significativa dentro do processo de destruição, do processo de degradação institucional que a gente está vivenciando. Esse tema entra no bojo de toda uma série de propostas de reformas, né, entre muitas aspas, que vieram sendo apresentadas nos últimos anos, mais especificamente desde o golpe jurídico, parlamentar, midiático que foi dado em 2016. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre as propostas de reforma política que aparecem nesse meio de ano, aqui em 2021. Nós fomos tomados aí nesses últimos tempos por algumas propostas que têm aparecido na mídia e que estão sendo discutidas, debatidas no Congresso Nacional e em alguns casos, inclusive, certo, com atores, agentes que não são exclusivamente membros do Congresso, que também estão participando desse tipo de procedimento. A ideia, eu gosto sempre de ressaltar que a ideia de reforma, né, esse conceito de reforma, ele tem sido apresentado no mundo neoliberal sempre com o viés de que algo seria, que uma reforma seria uma coisa positiva, mas na prática não é exatamente isso que tem acontecido, não é exatamente isso que vai acontecer sempre. Haja visto a lógica de depreciação da vida que a reforma trabalhista trouxe para os brasileiros, que a reforma da Previdência está trazendo para os brasileiros, por exemplo. Tá? Do ponto de vista da reforma política, é a mesma coisa, é muito parecido. Se você que está assistindo o vídeo, se você que é cidadão e cidadã, não estiver atento ao que está acontecendo, muito provavelmente você pode ser iludido. E o tipo de voto, o tipo de qualidade eleitoral a qual você vai participar tem uma tendência de se degradar em muito. Tá? Essa é a preocupação fundamental desse nosso vídeo, essa é a preocupação fundamental dessa nossa abordagem. Muito bem, vamos procurar entender e relembrar alguns fatos históricos importantes. Sempre que a democracia ela sofre um atentado, como o que a gente sofreu lá em 2016, o processo de degradação dela ele se acelera. Então a gente costuma dizer que não se deve brincar com a democracia. Né? A democracia deve ser respeitada sempre. Né? E tudo aquilo que for feito do ponto de vista legal tem que ser para aperfeiçoar a democracia e nunca para diminuir o nível de participação popular, nunca para poder, de alguma maneira, marginalizar a participação fundamentalmente dos segmentos economicamente mais baixos, né, os mais pobres. Tá? Infelizmente, as elites político-econômicas elas sempre procuram, sempre tendem a trabalhar de forma negativa em relação à questão da participação democrática. E a gente está vivenciando um momento muito perigoso nesse sentido. De todas as propostas que estão sendo debatidas, estão sendo apresentadas no Congresso a respeito de uma possibilidade de reformar o caráter político-eleitoral brasileiro, eu vou aqui me ater a duas delas que são realmente bastante preocupantes. Nas discussões existem algumas que podem realmente certo, aperfeiçoar de alguma forma o sistema, existem outras que vão ser simplesmente inócuas, não vão mudar absolutamente nada, mas duas delas precisam ser conhecidas por todos os cidadãos para que vocês possam tomar ciência do nível de problema que pode vir a acontecer. Né? Então vamos lá, vamos a elas. A primeira que eu gostaria de destacar, ela tem um caráter fundamentalmente, meramente um caráter eleitoral. Né? Dentro da ótica da chamada reforma eleitoral tem sido apresentada uma proposta que já está sendo debatida, tem uma relatora, uma deputada relatora na Câmara dos Deputados defendendo essa tese, que é a tese de fazer a substituição do modelo de eleição dos deputados que hoje vigora no Brasil, que é um modelo que nós chamamos de proporcional, para um modelo que ganha um nome, aí, certo? Tem o apelido de distritão.
o que vem a ser o modelo proporcional e o que vem a ser o distritão, para poder você ter uma ideia, né? No modelo atual, o modelo proporcional, a ideia que embasa o processo da votação, o processo eleitoral, é a seguinte: nós, todos os cidadãos votam, né, os partidos políticos apresentam candidatos, é aquilo que a gente chama de lista aberta, e as pessoas votam, certo, nesses candidatos, e os candidatos vão se eleger deputado ou vereador, no caso, certo, das câmaras municipais, eles vão se eleger mediante os votos que são dados a ele, essa pessoa, certo, nominalmente, mas também em relação aos votos que são dados aos demais candidatos do seu partido. Tá? A ideia, né, é que você tenha, são dois pontos fundamentais. Um, que você tenha o fortalecimento da base partidária, e o fortalecimento da base partidária significa o fortalecimento ideológico, o fortalecimento de uma identidade, né, entre os políticos, tá? E consequentemente você tem uma relação aí, certo, em que um grupo, um núcleo de ideias está sendo referendado por uma parcela da população. Então, o político, você tem um quociente eleitoral, você tem um número mínimo de votos para poder conseguir eleger o seu representante. Quando um representante ele atinge esse número de votos, todo voto a mais que lhe é dado acaba sendo redistribuído para um segundo colocado na lista do partido. E assim sucessivamente. Quando o segundo atinge aquele número, passa para o terceiro, né? E assim você tem o quê? A eleição de uma bancada em que existe uma lógica de representação ideológica, tá? Semelhante, né? Aproximada com o voto das pessoas. Esse é o caráter importante, né, da proporcionalidade, junto ao outro fato crucial, que é o seguinte, né, quando você tem, exatamente o nome diz, proporcionalmente, quando você elege proporcionalmente ao número de votos, significa que os votos que estão sendo dados por todos os cidadãos, mesmo que você acabe votando em alguém que não seja o primeiro colocado, né, mas como você está votando num partido político, certo, daquela pessoa, você de alguma maneira você está contribuindo, ou seja, o seu voto está sendo aproveitado, tá? Vamos dizer o seguinte, quer dizer, você votou num candidato do partido X, esse candidato do partido X ele não se elegeu, porém o seu voto foi computado para o partido X. Ou seja, você não foi totalmente, mesmo que você tenha perdido, né, que o seu candidato tenha perdido, que o seu voto especificamente ele não desaparece, ou seja, o seu voto contribuiu para a legenda deste candidato, portanto, para ideias semelhantes ao do seu candidato. Esse sistema é consagrado em parte substancial do mundo, né? Nas grandes democracias do mundo. Hoje, por exemplo, na Europa, ele é extremamente majoritário, né, certo? Dominante. Tá? O que viria a ser essa tal proposta do distritão? Antes de explicar exatamente o que é o distritão, é importante ressaltar que o distritão ele não é adotado absolutamente por nenhuma democracia significativa no mundo todo. Tá? Para ser mais preciso, você tem o Afeganistão, e a Jordânia, são os únicos países do mundo que adotam esse modelo do chamado distritão. Tá? Então isso já é um ponto a ser observado. Né, certo? Por que você não consegue ter, certo? Na literatura da ciência política mundial uma ideia que de alguma maneira sustente este modelo que está querendo ser apresentado aqui para os brasileiros e pode ser que venha a substituir o modelo proporcional ao qual nós estamos acostumados. Em segundo lugar, há um consenso do grupo, certo, dos cientistas políticos mundiais de que esse sistema ele não em hipótese alguma, ele não é positivo. Tá? Aliás, certo, a crítica é que ele viria a ser o pior de todos os sistemas eleitorais do planeta. Por quê? Vamos entender qual que é o ponto fundamental. O ponto fundamental é o seguinte, é que é um sistema que ele ignora
composição partidária. Por quê? Porque você, claro que os candidatos eles teriam os seus partidos, os candidatos apareceriam pelos seus partidos, mas você votaria no seu candidato e os eleitos seriam exatamente os primeiros, né, aqueles mais votados, independentemente dos votos dados para os demais candidatos do seu partido. Ou seja, o candidato é como se ele estivesse se lançando, embora ele precise de um partido, é quase como se ele estivesse se lançando de forma independente. Tá? Então, por exemplo, certo, você tem aqui, certo, no caso de São Paulo, 70. Vamos pegar o exemplo, certo? Você tem 70 deputados. Tá? Então, os deputados que iriam ser representantes, você teria, né, aí, certo, que a lista de deputados eleitos, ela seria do primeiro até o 70º. Independentemente dos votos dados aos demais candidatos. Isso significa que esse candidato ele ficaria isolado, ou seja, ele se tornaria independente da linha ideológica dos partidos. Isso é extremamente prejudicial para a construção de uma cidadania política. Por quê? Porque você acaba criando uma condição em que candidatos não vão ter absolutamente nenhuma linha programática. Todo e qualquer cidadão preocupado com um aperfeiçoamento da democracia, sempre faz como reclamação, uma das reclamações fundamentais é o seguinte: mas cadê o programa desses representantes? Qual que é a linha programática deles? Ora, se você se elege independentemente do partido, independentemente de você seguir essa orientação partidária, significa que você não precisa ter orientação programática nenhuma. Muito provavelmente os partidos políticos vão apenas e tão somente apostar em figuras populares. Tá? Pode ser figuras que apareçam em programas televisivos, podem ser figuras que apareçam no YouTube, né? Podem ser figuras que apareçam no TikTok e que, portanto, tenham aí algum apelo, né? Um apelo midiático grande. Tá? E a partir daí, essas figuras se candidatam e sequer, certo? Você vai ter aí, certo, uma relação estabelecida com o tipo de programa político que ele vai defender. Tá? Então isso é extremamente nocivo para o processo de aprendizagem democrática. Fora isso, você tem um outro dado gravíssimo do ponto de vista democrático, que é o seguinte, quer dizer, os votos da maioria das pessoas eles acabam simplesmente sendo completamente jogados fora, jogados no lixo. Por quê? Porque como você não tem proporcionalidade, então o que acontece? Se você votou naquele lá que está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, beleza, o seu voto valeu. Agora, se você votou em alguém que não entra naquela lista dos deputados que estão ali no topo daqueles que são eleitos, o seu voto simplesmente foi completamente ignorado, ele é jogado no lixo. Por quê? Porque não existe um casamento entre a proporcionalidade dos votos na linha partidária, tá, com o dos cabeças, daqueles que chegaram lá, certo, no topo, aqueles que acabaram sendo eleitos. Né? Então é um sistema realmente assustadoramente nocivo. Tá? Nocivo por essas características, né, por essas caracterizações. E tem um adendo ainda, né, eu vou aqui fazer uma citação ao brilhante cientista político Jairo Marconi Nicolau, né, um dos grandes especialistas em legislação eleitoral, em sistema eleitoral, perdão, que é o seguinte, quer dizer, o Jairo Marconi Nicolau já deu declarações na mídia dizendo que, na realidade, é um sistema que ele não traz absolutamente nenhuma novidade que venha preencher alguma lacuna do sistema que nós temos hoje. Essa é uma questão importantíssima a ser analisada por todos nós, que é a seguinte: por que os nossos deputados estão preocupados em mexer em algo, em fazer uma mudança em algo que absolutamente não vai trazer nenhum ponto positivo? Certo? Não tem absolutamente nenhuma capacidade de remendar algum problema que nós tenhamos no nosso sistema. Né? Nós temos outros problemas que poderiam ser tratados, mas esse sistema não vai trazer absolutamente nenhum ganho. Né? Muito pelo contrário, talvez apenas o único ganho é que aqueles deputados que já estão lá no parlamento, como eles já são mais conhecidos por eles estarem, para eles, né, um ganho privado, né? Ou seja, existe a possibilidade grande deles se perpetuarem no poder. Tá? Então isso é algo que você que está vendo o vídeo, você deve ficar atento.
Tá? Você deve ficar atento, você deve passar isso para as outras pessoas, certo? Porque realmente, assim, de forma bastante sutil, né, está se podendo fazer uma transformação muito emblemática no modelo de votação que a gente tem aqui no Brasil. E esse é um outro detalhe grave nessa história, que é o seguinte, quer dizer, está se fazendo esse tipo de discussão a toque de caixa, na correria. Por quê? Porque eles querem fazer, porque legalmente eles precisam aprovar isso até outubro, para já entrar na próxima eleição. Ou seja, como é que você vai fazer uma alteração tão drástica, que é uma alteração de caráter inclusive constitucional, porque você vai mudar toda a engenharia do voto, assim a toque de caixa, né? Assim na velocidade, na hipervelocidade. Certo? E ainda mais em um ano de pandemia, em que uma parte, por exemplo, substancial dos deputados sequer está comparecendo ao Congresso Nacional, né, está fazendo trabalho remoto, né? Ou seja, a gente não está tendo a possibilidade, a oportunidade de ter uma discussão ampla na sociedade. Eu não tenho nenhum problema com mudanças na legislação, até porque os deputados são eleitos também para isso. Né? Mas é fundamental que esse tipo de mudança tão profunda ele seja discutido de forma assim enfática na sociedade. Porque todos precisam saber. E quando se trata de um termo técnico, de uma situação técnica como essa, a grande maioria das pessoas ignora o fato. Então estaria certa hora aí de você ouvir especialistas, né, para poder pegar e dizer, certo, quais são os pontos positivos e negativos de uma mudança como essa. Então é importante, por isso que eu estou tratando desse tema nesse vídeo, é importante que você que não está sabendo disso, eu tenho certeza que a imensa maioria daqueles que vão assistir não estão sabendo disso, que você fique atento a uma situação como essa, principalmente com a possibilidade de eleição, de escolha, perdão, de um modelo tão danoso e tão criticado mundo afora. Né? Esse é um fato. O segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é uma outra possibilidade de mudança que aparece aí, certo? Que tem sido debatida na mídia, e essa vem de forma interessante porque ela vem de fora para dentro do Congresso. Tá? É uma proposta, certo? Uma proposta encabeçada. Na realidade, foi uma proposta que ela foi lançada já há alguns anos atrás por uma dupla de figuras que não pertencem ao parlamento, um deles até já pertencia, mas não pertence mais, que é o ex-presidente golpista Michel Temer, tá? Certo? O ex-presidente golpista Michel Temer, e o membro, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que defendem uma tese chamada semipresidencialismo, a adoção do Brasil, né, o Brasil deixar de ser um país presidencialista para passar a ser um país semipresidencialista. E de forma bastante grave, quem também passou a apoiar essa medida é o também ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Barroso. Tá? Aquele que defende a tese de que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal é o iluminismo, né? São os iluministas contemporâneos, né? Ou seja, como se o Supremo Tribunal Federal, que não tem voto, que não foi votado pelas pessoas, que não foi eleito, tá, pela população brasileira, pudesse alterar, né, a Constituição, alterar a legislação para poder fazer uma implementação de um modelo político que tem lá pode ter suas qualidades, mas que não foi discutido com a população. Ou seja, que democraticamente não foi discutido com a população. E eles estão com essa proposta. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, né? O que é esse tal de semipresidencialismo. Só mais um detalhe, certo, que ficou faltando no comecinho do vídeo. O seu Michel Temer, o presidente golpista Michel Temer, também foi quem lançou essa tese do Distritão há alguns anos atrás, mais especificamente em 2015, quando ele ainda era vice-presidente da República. Tá? Ele, junto com o amiguinho dele, o seu Eduardo Cunha, né, aquele que virou presidente da Câmara golpista também, certo? Que golpeou juntamente, certo, aqui a democracia brasileira e fez com que a gente começasse essa bola de neve para a gente acabar onde nós estamos hoje, nessa crise monumental que nós estamos hoje. Pois bem, esses daí que eram os grandes defensores do tal do Distritão, certo? E agora
O Eduardo Cunha a gente não sabe, né, porque tá preso, certo? A gente não sabe direito, certo, qual é a opinião dele sobre o semipresidencialismo, mas o seu Michel Temer consegue ressuscitar a tese do semipresidencialismo, né? Muito bem, então vamos lá, vamos entender qual que é o fato. Em princípio é o seguinte, né? O que eu gostaria de dizer é que, diferente do caso do Distritão, há países sérios, democracias consolidadas, que adotam o semipresidencialismo. Tá? Os dois casos mais emblemáticos são a França e Portugal. Tá? Bom, então isso aí é um ponto a favor? Beleza, é um ponto a favor. O problema todo, certo? O problema todo ele começa no seguinte, quer dizer, esse tipo de adoção de modelo político nesses países, foi um modelo que foi adotado, experimentado e principalmente consultado à população. Houve um trabalho aí, certo, de entendimento da população que democraticamente apoia esse modelo. É completamente diferente do caso brasileiro. Vamos lembrar, certo, que o Brasil, esse país tão atormentado por golpes de Estado, esse país tão atormentado por tentativas, né, de surrupiar a soberania das urnas, a soberania popular, certo? A vontade das pessoas em toda a nossa história, que esse país ele já teve tentativas no passado de golpear a democracia e a vontade e a soberania popular através de modelos que viriam a ter exatamente esse perfil. Qual que é o perfil? A ideia, basicamente, é o quê? É o perfil da divisão do poder, tá? De dividir o poder do presidente da República, de tirar poderes do presidente da República, certo? Claro que sempre que aparecem essas teses, elas aparecem envoltas em discursos, certo? Ideias assim mirabolantes, de grande capacidade, certo? Vamos dizer, de prestação de serviços, né, para a sociedade, certo? Diante de situações de crise. Tudo bem, eu reconheço isso, mas nós temos que entender o seguinte: tentou-se no passado no Brasil, tá? Certo? Depois do episódio dramático, né, da tentativa de autogolpe do presidente Jânio Quadros lá no início da década de 1960, certo? Quando ele tentou, certo, ali, o golpe da renúncia, né? E aí o seu vice, né, antes do seu vice, certo, depois que ele renunciou, quando o seu vice-presidente João Goulart iria assumir o cargo de presidente, ali se deu um golpe parlamentar, né, nesse estilo, de dividir o poder do presidente da República. Né? Por quê? Porque os setores oligárquicos, a elite econômica brasileira, né, que financia a elite política, né, parte substancial da elite política brasileira, assustada, temerosa, com a possibilidade de um presidente voltado para as causas populares, para as causas de esquerda, né, com propostas de diminuição da desigualdade, como era o João Goulart, tentou de todas as maneiras o quê? Ceifar o poder total do João Goulart e dividi-lo. E assim se estabeleceu um regime parlamentarista aqui no Brasil. Eu não tenho absolutamente, em princípio, em tese, eu não tenho problema com o parlamentarismo. O problema é o quê? É que se fez isso exatamente para desrespeitar a soberania popular. E no final das contas, o que acabou acontecendo? Passado alguns anos, foi feito um plebiscito, e esse plebiscito, a maioria da população disse não a esse modelo híbrido e defendeu o retorno do presidencialismo. Passados alguns anos, bons anos, depois da ditadura civil-militar, né, essa sim deu o golpe que derrubou finalmente o João Goulart, aí ficou 21 anos no poder, né, nos sugando, né, sugando a democracia, sugando nossas riquezas, né, gerando mais dependência. Pois bem, depois desse episódio pavoroso da nossa história, o que aconteceu foi, nós tivemos a Constituição de 1988, a Constituição de 1988, lá se inseriu uma proposta de um novo plebiscito, e esse novo plebiscito, ele vinha de novo, certo, colocar a tese, chamando a maioria da população brasileira a escolher, vocês querem que permaneça o presidencialismo ou querem que venha um regime parlamentarista? E pela segunda vez na história, a população do Brasil disse não a essa ideia de dividir, né, de gerar um sistema híbrido, de dividir o poder da presidência da República. Então, dentro desta ótica, dentro dessa dinâmica, é importante a gente dizer que algo desse tamanho, algo dessa proporção, ele precisa não apenas ser discutido pelos nossos representantes, mas ele precisa ter aí, certo, a lógica do aval de uma consulta popular.
Ou seja, a população precisa estar ciente, precisa ser instruída a respeito de prós e contras de sistemas como esse. Mas aí vem essas figuras que, repito, por isso vou voltar ao ministro Barroso. O ministro Barroso já fez declarações no passado recente, de que ele enxerga eles, os membros do Supremo, os 11 membros do Supremo, como a vanguarda do iluminismo. Ou seja, então são pessoas que têm se acreditam, se enxergam como superiores, como uma oligarquia do saber, que estaria acima dos demais cidadãos do Brasil, e portanto acima da democracia, certo? Como se eles pudessem ser os condutores da vontade popular. E aí ele vem e diz, não, o semipresidencialismo é que vai funcionar. Ok, o semipresidencialismo, eu repito, por si só, ele tem pontos positivos, ele não deve ser execrado como, por exemplo, esse tal de distritão. Isso aí realmente é uma tragédia. O semipresidencialismo poderia até funcionar melhor, mas o fato fundamental é o seguinte: cadê o povo para decidir isso? Onde está o chamamento às pessoas? Onde está o chamamento à democracia, à vontade soberana da população? Não é o momento de pegar e se mexer nesse tipo de situação, nesse tipo de circunstância. A alegação é, não, porque estamos aí às portas, é possível que tenhamos um terceiro impeachment, em um curtíssimo espaço de tempo, ou seja, é uma situação crítica. Tudo bem, certo? Acontece. Só que o fato fundamental a se entender é o seguinte: é que algumas dessas figuras têm que botar a mão na consciência, e aliás, no caso, vou pegar os 3 artífices da proposta. É que o primeiro impeachment passou lá, certo, do Collor. Agora, o segundo, que eles insistem, porque tecnicamente é impeachment, mas todo mundo sabe que foi um golpe de Estado, ele foi orquestrado pelo seu Michel Temer e teve aval tanto do ministro Gilmar quanto do ministro Barroso. Então é interessante isso, porque agora eles vêm pegar e dizer assim que não, queremos preservar o Brasil, defender as instituições, sendo que eles golpearam a instituição. Eles foram parte daqueles que golpearam a instituição. As instituições, e no caso, certo, a principal de todas elas, que é a instituição democrática. E agora defendem a tese de que sem uma consulta popular, certo, sem um trabalho, certo, de longo prazo, porque isso é uma necessidade de uma preparação, de campanhas educacionais, de campanhas políticas, mostrando quais seriam essas tendências, que a gente pode simplesmente, assim, num passe de mágica, sair do presidencialismo e cair no semipresidencialismo. Será que estão preocupados com a possibilidade de um retorno da centro-esquerda ao poder, de uma candidatura popular ao poder? Será que é isso? E portanto já estão aí tentando mexer os pauzinhos para poder ceifar parte dos poderes que a vontade popular, que a vontade soberana popular vai colocar? É um questionamento, certo? E é um questionamento que precisa ser feito. Então, o vídeo de hoje ele tem esse papel, ele tem essa função, tá? De alertar vocês a ficarem realmente, certo, atentos ao que está acontecendo no Congresso, certo? E realmente, certo, perceber que nesse imbróglio que a gente está vivendo, com tantos problemas, muitas vezes um tema tão substancial como esse fica de escanteio, ele fica para segundo plano, mas não deve, não pode, certo? Não devemos permitir uma situação, uma circunstância como essa. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.